Tudo bem, pessoal? Vocês vão ouvir algum ruído porque a janela está aberta para entrar um arzinho aqui. Hoje eu queria falar um pouquinho de uma história assim que é muito interessante para mim, assim, foi como eu me formei, na verdade, né? Quando eu tinha em torno de uns 7 anos de idade, meu pai faleceu e assim, eu comecei a vender salgado lá pros 9. Eu não vendia, né? Eu carregava o guardanapo e o molhinho de pimenta. E eu lembro que o meu irmão, ele olhou pra mim, né, o Márcio, e falou assim, pô, já tá na hora aí de carregar a caixinha, né, de salgado, que era uma caixinha de isopor, e a gente colocava, na época, papel alumínio, forrava no fundo com um papel também papel toalha, e colocava lá 70 coxinha. 70 coxinha. A gente acordava em torno de umas 5 da manhã, né? Com o tempo a gente foi aprendendo com a minha mãe como é que fazia. Primeiro meus irmãos mais velhos, né? Depois eu fui aprendendo. E a gente aprendeu a fazer coxinha, salsicha, enroladinho de presunto com queijo, ovo, croquete e, e quibe. E quibe. Então a gente chegava de manhã, né, na Concretex, na Ingemix, acho que eram as companhias de concreto que tinham lá em cima da rua, e a gente falava: é, Ô Federal, vai querer uma coxinha, salsicha, enroladinho de presunto com queijo, aproveita agora que tá quentinho, não sei o que, tinha toda aquela coisa do vendedor, né? E a gente chegava lá, tomava um café com o pessoal. As pessoas foram muito legais, assim, em vários momentos. O Márcio uma vez ganhou uma bike, acho que era rosa a bike, uma Ceci, e eles deram para ele de presente porque ele sempre vinha caminhando. A gente caminhou por muitos anos até que a gente teve. Eu tive uma Cruiser, aquela de quadro, que o quadro dela é meio achatado, e tive também outras bicicletas também para ir trabalhar. E colocava a caixinha de salgado aqui e colocava uma mochilinha com suco nas costas. A ideia do suco foi no Marcos Paulo. E deu muito certo, assim, a gente muitos anos vendia aquilo. E cada salgado, cada coxinha, cada salgadinho que a gente vendia era em torno de 50 centavos. É, dava R$ 35 por venda, né? Bom, a questão é que quando a gente terminava, tinha que comprar os insumos, né? Para você fazer o salgado do dia seguinte. Isso dava uns R$ 15 mais ou menos. A gente ia no Covabra, comprava as coisas e produzia. Então fazia a massa, né? A massa ia água, ia óleo de soja, ia sal, um pouco de leite, alguns condimentos, nada mais, né? Trigo. E força lá e fazia aquela massa, né? Colocava um pouco de azeite no processo também, né? De óleo de soja, na verdade. E terminava aquela massa, amassava bem quente e fazia ali, enrolava, né, o presunto com queijo, fazia o enroladinho de presunto com queijo com as duas pontinhas, fazia a coxinha, né? Tinha que fazer também o frango desfiado, comprava peito de frango, cortava a cebola, botava o tomate. Era um processo diário, né? Todos os dias, às 5 da manhã, acordava, fazia as coisas e era muito importante que a gente conseguisse fazer rápido, fritar. Às vezes também tinha alguns caras que explodiam. O ovo empanado explodia, coxinha de vez em quando explodia. Coxinha, para quem for fazer coxinha, cuidado com a quantidade de água, né? Se sobra muita água na panela, ela depois vai explodir. Então assim, não pode ter muita água, tem que ser bem sequinha. Isso até o Márcio às vezes falava, tem que ser bem sequinha. A gente ainda tem, o Márcio e a esposa dele ainda trabalham com salgado, às vezes. Eles também fazem bolos, né? O bolo da Adriana é bem conceituado em Campinas, São Paulo, que é a cidade de onde eu sou. E assim, foi o que me ensinou como vender uma ideia, vender algo, né? Você tem que saber como é que você vende lá o negócio, né? Para uma pessoa. Às vezes a pessoa realmente ela não quer, ela não precisa daquele produto que você está oferecendo, mas você tem que vender. E a gente, assim, tinha uma certa tensão em casa, né? Porque quando não vendia tudo, tinha ali uma prestação de contas com a minha mãe. E às vezes a coisa meio que ficava um pouco tensa. Só que minha mãe, pobre, né? Ela, assim, uma mulher negra, sozinha, com 3 moleque, dava trabalho, hein? Nós dava trabalho. Tem muita história aí, né?
para que ela segurasse a peteca com os três, não tinha muito jeito. Depois que meu pai faleceu, a gente tinha que trabalhar, não tinha muita saída. Agora, se alguém me falasse, Maurílio, você é a favor de que criança trabalhe? Olha, eu defendo muito o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu acho que criança não deveria trabalhar. E, assim, a princípio, a família e a criança, a escola, o entorno, tem que fazer o possível quando vê criança trabalhando, dá um jeito de não, né, dessa criança não ir trabalhar. Por quê? Porque o ambiente do trabalho, principalmente para uma criança, ele não é um ambiente legal. Lá você vai encontrar adultos, tem gente dos mais variados tipos, tem gente legal, tem gente mala pra caramba. A criança não vai ter contato com coisas boas, ela necessariamente vai ter contato também com coisas boas, claro. Mas ela vai ter contato também com coisas ruins. Então eu acho que a gente deveria proteger mais nossas crianças nesse sentido. A nível de projeto de nação, a gente deveria realmente seguir o estatuto da criança e do adolescente ao máximo e à risca, né? Claro, eu nunca peguei o Estatuto da Criança e do Adolescente e li ele inteiro para ver se eu discordo de alguma coisa. Mas as poucas vezes que eu olhei no Estatuto da Criança e do Adolescente, eu concordo com a maneira com que eles pensam que a criança realmente não deve trabalhar. A criança tem que ir para a escola, a criança tem que brincar, a criança tem que ter acesso à educação, né? Eu acho que isso é fundamental. Criança tem que ter acesso à tecnologia para que eles estudem. Claro, os pais têm que tomar cuidado com que eles têm acesso. Sim, tem que fazer tudo isso aí. Só que para a época, e hoje em dia ainda, eu acho que tem mães na mesma situação que a minha mãe estava, né, de ser ou mãe solteira, porque nunca teve a presença do marido, do pai, da criança ao lado, ou então porque o pai faleceu, que foi o caso da minha mãe. E aí ela tem que segurar a peteca sozinha. Nesse caso, eu acho que assim, a gente também tem que dar uma super atenção para essas mães. Essas mães precisam de muita ajuda, de muito apoio. Porque realmente não é fácil você cuidar de 3 crianças. Ah, mas a responsabilidade dela, ela que teve a decisão de ter essas crianças. Ela que tem que arcar com as consequências. Olha, isso é ruim. Pensar dessa maneira, por exemplo, no meu caso ainda deu bom. Mas imagina se, tipo, sei lá, o cara vai pro crime. Com 18 anos ele morre no Brasil. Não é legal. Então, assim, isso é muito ruim. E outra coisa, tem histórias boas, né? Quando eu descia pra favela, ali a gente chamava de favelinha do Garcia, não, do Nóbrega. Favelinha do Nóbrega. Depois dos pontos de ônibus lá do Nóbrega, a gente descia lá pra baixo. E aí eu fiz muitos amigos, né? A mãe do Felipe, por exemplo, que ela sempre me dizia... que eu falava assim... obrigado, eu já tô cheio, né? Que ela me dava comida, né? Convidava eu pra almoçar, jantar, às vezes. E aí eu falava, estou cheio. Ela falava assim, não, você não pode falar estou cheio. Tem que dizer, estou satisfeito. Aí eu, que bonitinho, né? Aí eu fui aprendendo com ela, né? Assim, como se comportar na mesa. Ela sempre foi muito legal comigo. Eu agradeço muito a família do Felipe, do Apo, que, assim, sempre foi muito... Cuidou muito de mim na época que eu era criança, né, que eu tava ainda aprendendo as coisas e sempre me passou boas energias, bons ensinamentos, né? E ali na favelinha do Nóbrega, como eu chamava, né? Enfim, o final do Nóbrega, o pessoal dizia... eles me chamavam de coxinha. Olha que interessante, né? E assim, muita gente ainda, quando me encontrava, e ainda eu acredito que tem gente que lembra de mim quando me vê e fala assim, o Coxinha. E aí, Coxinha, como é que você tá? Onde é que você tá? Onde você foi parar? E aí eu conto as histórias, o que eu fui fazer. O pessoal, que legal, bacana. Então, assim, é muito legal você ver essas pessoas. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o termo coxinha e mortadela, eu fiquei impressionado, assim, porque eu falei assim, mas coxinha, sou eu, coxinha. Ou eu, pelo menos, era do coxinha. Algumas pessoas me chamavam também de cabelo, isso é verdade. Lá na Casa de Cultura Tainã, eles me chamavam de cabelo também. Então, pra mim, aquilo foi um impacto, né? Essa mudança do significado de coxinha. Coxinha é uma coisa tão boa. Você chamar coxinha uma pessoa que é de direita, né? Não sei. Me parece até Parece até que você tá... como é que fala? Enfim,
é uma coisa boa. Pra mim não existe uma ofensa em uma pessoa ser chamada de coxinha, desculpa. Pra mim, coxinha, se alguém me chamasse de coxinha, eu ia rememorar os velhos tempos. Então, pra mim, eu acho que, sei lá, o uso do nome coxinha como algo despectivo, né, contra as pessoas de extrema direita ou de direita, não sei, eu não acho que tem sentido. Não faz sentido pra mim, pelo menos. Eu acho que coxinha é uma coisa tão boa, tão gostosa. E ela representa tão bem o Brasil. Aqui em Madrid existe um bar, não vou lembrar o nome, eu acho que é Carla, o nome da dona, ela é brasileira, e ela faz coxinha. E é uma delícia, é o diferencial desse bar. Assim como tem a tapioqueria, que tem tapioca, que também é o diferencial da tapioqueria. Quem um dia vir para Madrid, depois que passar esse lockdown, esse momento que a gente está sendo meio que obrigado a se distanciar do outro, que isso é muito chato, né? Venham para cá, né? Onde estejam, procurem alguns espaços que representam o Brasil aqui, e eu acho muito legal fazer meio que essa propaganda gratuita para essa galera também. Porque são pessoas realmente que quando eu preciso, esses dias eu tava na tapioqueria, fui comer uma tapioca, tomei uma cerveja, e aí no final eles estavam fechando, né, fechando um pouco a porta, aí tava eu e mais 3 outros brasileiros, dois brasileiros na verdade, e tinha umas costelas, aí o pessoal, mal, quer uma costela aí, cara? Pô, obrigado, né? Aí eu peguei, comi uma costela com eles, até peguei mais uma cervejinha. Então, pra mim, assim, é muito, muito bacana esse cuidado do brasileiro quando você vem de origem mais humilde, né? E você tá no exterior, e você encontra outros brasileiros que vieram da mesma origem, as pessoas se cuidam. Então, pra mim, isso é o significado de coxinha e é como eu sinto que coxinha, pra mim, é uma coisa muito boa. É isso aí, valeu, obrigado, tchau, gente.